Na aula de hoje, nós vamos estudar as máquinas térmicas. Vocês podem acompanhar no livro 7, páginas 49 a 53. Esta é uma aula de física para o segundo ano do ensino médio. Nós vimos na nossa última aula a segunda lei da termodinâmica. Então, de acordo com essa lei, o sentido do calor nunca é do corpo frio para o corpo quente, a não ser que algum trabalho forçado de um elemento externo ao sistema seja realizado. Então, nós vimos lá que a tendência sempre é o fluxo do calor se dirigir do quente para o frio até que se estabeleça a temperatura de equilíbrio térmico. Com isso, nós temos algumas consequências. Então, em processos naturais, a gente vai observar a energia mais organizada tendendo a se transformar em energia menos organizada. Que nós vimos também que as energias menos organizadas são aquelas dissipativas. E com isso, a entropia está sempre aumentando. Então, a entropia mede justamente esse grau de desorganização dos sistemas. E como a energia organizada tende a se desorganizar, a entropia tende a aumentar. Vimos que é impossível desenvolver uma máquina termodinâmica que retire calor de uma fonte e o transforme totalmente em trabalho. Se fosse assim, a gente não teria a dissipação de energia, mas como nós vimos na nossa última aula, essa dissipação sempre ocorre. E uma vez que a dissipação está sempre ocorrendo, a gente não consegue transformar totalmente a energia recebida na forma de calor em trabalho. Também vimos que é impossível desenvolver uma máquina termodinâmica que retire calor de uma fonte fria e envie para a quente espontaneamente. Então, nessa aula de hoje, nós vamos estudar esse tipo de máquina termodinâmica, né? Vamos ver os tipos que existem e como que elas funcionam. A definição de máquina térmica é a seguinte: são máquinas que operam em ciclos, então fazem, né, um tipo de movimento repetitivo e também estão entre duas fontes, uma mais quente e outra mais fria. Nesse exemplo que nós estamos observando aqui, essa máquina foi desenvolvida no ano 62 depois de Cristo por esse senhor de nome Heron. O que o Heron fez foi vaporizar a água. Então, nessa imagem a gente não está vendo, mas com certeza ele fez um fogareiro ali embaixo daquela panela cor-de-rosa e o vapor, à medida em que ia sendo formado, subia por esses tubinhos laterais, ia para a esfera e da esfera ia escapando por aqueles outros dois caninhos. E à medida em que ia escapando, fazia essa bola, né, essa esfera metálica se movimentar. Então, nós observamos esse movimento repetitivo que ela fica fazendo, lembra um pouco um pino de panela de pressão, e também o fato de essa máquina estar trabalhando devido ao calor recebido de uma fonte quente e estar eliminando o vapor para o ambiente, que a gente poderia considerar nesse caso como sendo a fonte fria. Então, o ambiente é mais frio do que o interior da máquina, onde o vapor está sendo gerado. E esse vapor está sendo eliminado para esse ambiente, então. As máquinas térmicas podem ser classificadas em dois tipos: os motores térmicos e os refrigeradores. Em alguns livros, os refrigeradores são chamados de máquinas frigoríficas. Então, nós vamos começar estudando os motores térmicos. Os motores térmicos a gente pode representar aqui nesse esquema da seguinte maneira: eles vão receber energia de uma fonte quente, e a gente chama essa energia de calor da fonte quente, né, o QQ,
Parte dessa energia vai ser transformada em trabalho mecânico, ou seja, vai haver a movimentação, né, o deslocamento de alguma peça, né, alguma coisa ali na máquina, e o restante da energia vai ser dissipada na forma de energia térmica e também geralmente energia sonora para uma fonte fria. Então, do total de energia recebido, parte é utilizada para desenvolver um movimento, né, um trabalho mecânico, e a outra parte é dissipada para a fonte fria. Uma das primeiras máquinas térmicas construídas foi essa desenvolvida pelo Thomas Newcomen em 1712. Essa máquina servia para ajudar a retirar material das minas de carvão. Então ela funcionava como uma espécie de um elevadorzinho em que, né, os trabalhadores podiam colocar vários objetos e, enfim, tudo que eles quisessem para ser transportado para cima, e a máquina ficava nesse sobe e desce aí o tempo todo. Para que ela faça esse movimento de sobe e desce, a gente observa aqui à direita que existe um fogareiro que está fazendo a água se vaporizar, e à medida em que o vapor se expande, ele empurra o pistão para cima, nessa peça, né, cilíndrica, que a gente chama de cilindro mesmo. Então o vapor empurra o pistão e depois um pouco de água fria é jogada no pistão para resfriar o vapor, ele contrair, e ele fica, né, nesse movimento repetitivo, fazendo então essa peça subir e descer e funcionando como um elevador, então, né, para as pessoas que estavam trabalhando na mina de carvão. Uma outra máquina, né, desenvolvida alguns anos depois pelo James Watt, funcionava no mesmo princípio, né, com o cilindro e o pistão ali se movimentando à medida em que o vapor, né, empurrava, né, realizava um trabalho ali empurrando o pistão. Só que nesse caso o vapor ele era eliminado, né? Depois que ele fazia esse trabalho, empurrava o pistão, uma partezinha abria, ele saía e mais vapor depois entrava e empurrava novamente o pistão. Então essa máquina ele acoplava, né, o pistão a uma roda, e o movimento de vai e vem do pistão produzia o giro da roda. E isso daí foi muito útil, né? Esse é o princípio de funcionamento de todos os veículos que são os motores térmicos, né? Sempre é um pistão acoplado a uma roda que vai fazer assim a sua movimentação, então. Aqui nessa animação a gente pode verificar, então, o movimento do pistão fazendo a roda girar, o vapor sendo eliminado por aquela pequena chaminé e mais vapor sendo produzido e fazendo o pistão movimentar. E aí então, a partir dessa invenção, surgiu a primeira locomotiva a vapor em 1804. Então, esse modelo bastante, né, simples, mas que foi o precursor das locomotivas que a gente tem, né, que a gente foi observando no decorrer do tempo. Uma Uma invenção que também colaborou para o desenvolvimento das locomotivas foi essa engrenagem, né, desenvolvida por um belga em 1838. Nós vemos o mesmo princípio, né, do pistão se movimentando, fazendo a roda girar, mas agora essas rodas estão girando juntas, né, acopladas, e aí isso facilita então a movimentação das locomotivas. Esse modelo, já de 1922, já é bem próximo, né, dos modelos que a gente conhece atualmente, com essa engrenagem moderna e tudo, né? Um outro tipo de máquina térmica são as turbinas a vapor. Então nós vemos aqui nos dois esquemas que nós temos que o vapor vai movimentar a turbina
No caso, precisa ser um vapor em alta pressão para conseguir movimentar rapidamente essas turbinas. E o que difere aqui nos dois esquemas é a forma como a energia vai ser fornecida para fazer a água vaporizar. Então, no esquema aqui que utiliza o carvão, a queima do carvão, então, é que vai fornecer essa energia. E no esquema nuclear, vão ser as reações nucleares que irão aquecer a água e fornecer energia para a vaporização. E em ambos os casos, a turbina vai girar e vai gerar energia elétrica. A geração em si de energia elétrica é um processo que a gente ainda vai estudar no terceiro ano, quando estiver estudando o eletromagnetismo. Mas, então, né, essa é mais uma aplicação do que a gente chama de máquina térmica. No caso aqui, essas que são termoelétricas. São usinas geradoras de eletricidade que têm as suas turbinas sendo movimentadas pelo vapor em alta pressão. Coloquei aqui dois exemplos, né? Uma que utiliza a queima de carvão no Rio Grande do Sul e as usinas nucleares que nós temos lá em Angra dos Reis. E agora vamos analisar detalhadamente o funcionamento dos motores à explosão, que são os motores, né, que nós normalmente utilizamos nos veículos, sejam os automóveis, as motocicletas. Então, nós vamos observar aqui nesse esquema que nós temos quatro etapas. Na primeira etapa, nós temos a admissão do combustível, na segunda, a sua compressão e na terceira, a explosão. E aí, por fim, a descarga, ou seja, o combustível que já foi queimado é eliminado. Então, essas quatro etapas ficam se repetindo. O pistão fica nesse sobe e desce, acoplado ao eixo, né, onde temos as rodas, fazendo com que as rodas se movimentem, então. Aqui nessa imagem, nós podemos ver separadamente cada uma das quatro etapas. Então, todos os pistões têm esse funcionamento, né? Num primeiro momento, o combustível entra, o pistão desce, em seguida, o pistão sobe comprimindo o combustível, a vela solta uma faísca, causa a explosão e a expansão do combustível, fazendo com que o cilindro desça novamente. E em seguida, o cilindro vai subir e expulsar os gases resultantes, né, ali da reação química, que vão sair pelo escapamento. Então, nos veículos que são chamados veículos a quatro tempos, né, motores a quatro tempos, nós teremos quatro cilindros funcionando ao mesmo tempo, só que cada um está fazendo uma etapa, né? Eles não estão todos fazendo tudo igual. Então, eles estão defasados, cada um dos quatro está em uma das etapas e todos funcionando ao mesmo tempo, de forma que a todo momento um deles está com a explosão acontecendo, dando aquele impulso para fazer as rodas girarem. Nós também temos motores em dois tempos, que utilizam dois cilindros, fazendo o mesmo tipo de movimento, né? Só que aí no caso são apenas dois que vão aí se intercalando, cada hora um aí com a sua explosão acontecendo, também, né, fazendo a roda movimentar. E aí nós podemos calcular o rendimento desses motores. Então, como que a gente calcula rendimento em geral? A gente sempre precisa verificar a quantidade de trabalho mecânico que foi feita, dividido ali, né, pela quantidade total de energia recebida. E então aqui, né, nesse caso, o trabalho é o trabalho mecânico, né, o movimento que foi provocado pela expansão lá do gás e, né, a energia, né, que foi utilizada para fazer esse movimento, dividida pela energia total recebida da fonte térmica, é que vai permitir a gente calcular o rendimento. Nós sabemos que o rendimento não será um nunca, né? Porque sempre uma parte da energia vai ser dissipada. Então, quando a gente for calcular o rendimento, a gente sempre vai ver que ele é um número menor que um.
Ao invés de utilizar o valor da energia utilizada no trabalho mecânico, se a gente quiser, a gente pode, no lugar do tal, colocar a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Por quê? Porque o trabalho corresponde a essa diferença, né? Aquilo que veio da fonte térmica menos o que saiu é o que ficou, né? Então, isso que ficou é o que faz o trabalho, o que faz o movimento, no caso desse motor. Então, a gente também pode escrever, né, a fórmula de rendimento colocando o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. Lembrando que esse calor da fonte quente é a energia total recebida, ok? Em 1824, um cientista francês chamado Sadi Carnot fez um estudo para tentar determinar qual seria o máximo rendimento que um motor poderia ter. E aí, de acordo com o estudo dele, esse tipo de motor precisaria funcionar com 4 transformações. Então a gente teria como se fosse aqueles 4 tempos, né? Só que esses 4 tempos precisariam ser da seguinte forma: uma expansão isotérmica, depois uma expansão adiabática, seguida de uma compressão isotérmica e uma compressão adiabática. Então a expansão ocorreria em 2 tempos, né? Inicialmente mantendo a temperatura constante e depois sem troca de calor. Então aqui no gráfico a gente observa, né, do 1 para o 2 essa expansão isotérmica acontecendo. O calor que é recebido é todo utilizado nesse movimento de expansão, de forma que a temperatura se mantém constante. Do 2 para o 3 não acontece nem ganho nem perda de calor e a expansão ainda continua mais um pouquinho. Só que nesse caso ela já vai passar para uma temperatura menor, né? Aí vai ter um resfriamento, a temperatura vai diminuir. Então, do 1 para o 2, a gente tinha a temperatura TQ, uma temperatura mais alta. Do 2 para o 3, a gente vai baixar a temperatura para um valor TF. Do 3 para o 4, a gente vai ter outra isotérmica, só que agora é uma compressão. Nós temos aí o volume diminuindo à medida em que o calor vai sendo perdido. Então nós temos a energia, né, saindo ali na forma de calor, e isso provocando uma compressão do gás, com a temperatura ainda mantida no mesmo valor. E do 4 para o 1, nós teremos uma compressão adiabática, ou seja, não haverá troca de energia na forma de calor nesse processo, e a gente vai fazer, com a compressão acontecendo, com que a temperatura aumente. Agora a temperatura volta para aquele valor mais alto ali, que era a temperatura do ponto 1. E aí, então, o ciclo, né, fica fazendo com que essas transformações aconteçam, uma atrás da outra, né, repetidamente. No caso da gente calcular o rendimento, quando a gente tem um motor que funciona dessa maneira, no ciclo de Carnot, nós podemos utilizar a mesma fórmula que nós vimos, né, anteriormente, só que para esse caso específico, a gente pode substituir o que seria a quantidade de calor perdida para a fonte fria e a quantidade de calor recebida pela fonte quente pelos valores de temperatura, a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. Então, no caso, né, do ciclo, que é esse ciclo específico aí de Carnot, a gente pode fazer o cálculo utilizando os valores das temperaturas, desde que a gente utilize, né, a unidade Kelvin, para calcular os rendimentos. Então, aqui na imagem, né, nós vemos ali as duas adiabáticas, que são as curvas AB e CD, e as duas isotérmicas, que são as curvas BC e AD. Né? Então, um outro gráfico mostrando o mesmo esquema, que é o rendimento do ciclo de Carnot.
Para calcular o trabalho, né, lembrando, quando a gente tem um ciclo, uma transformação cíclica, né, a gente precisa só calcular a área interna ali da figura. Né, e o rendimento, no caso do ciclo de Carnot, podemos utilizar os valores das temperaturas no cálculo. E agora, então, vamos estudar aqui como é o funcionamento de um refrigerador. Então, esse tipo de máquina térmica faz com que a energia saia da fonte fria e vá para a fonte quente. Só que para isso vai precisar de receber energia na forma de trabalho mecânico para forçar isso a acontecer, porque como nós vimos, isso não acontece espontaneamente. Então, de acordo com o que nós temos aqui no esquema, essa máquina vai receber energia, né, desse motor que vai forçar esse processo e vai receber energia dos alimentos também, que estão ali no congelador, e essas energias todas vão ser liberadas para o ambiente, que nesse caso é o que a gente chama de fonte quente. Então a máquina, o interior dela é a fonte fria e o ambiente, nesse caso, é a fonte quente. Então, como é que funciona uma geladeira, né? Então, vamos entender esse esquema. Vocês podem acompanhar na página 56 do livro e a gente vai explicando aqui. Então, toda geladeira ela vai funcionar com um fluido refrigerante que fica circulando por ela. Então, a gente vai ver que em toda a geladeira a gente vai ter um cano por onde esse fluido vai se movimentar. E esse fluido a gente pode começar a analisar o caminho dele lá em cima, quando ele vai sendo vaporizado ao receber calor dos alimentos no congelador. Então, ali na parte de cima, esse fluido ele está bastante frio e à medida em que ele vai passando por aqueles caninhos, ele vai vaporizando, porque ele vai recebendo energia dos alimentos que estão numa temperatura mais alta que ele, e essa energia que ele vai recebendo vai fazendo com que ele vaporize. À medida em que ele vai, então, se transformando em vapor, ele é sugado pelo motor ali de baixo, né, que é o compressor. Então, esse compressor vai puxando esse vapor lá de cima e vai empurrando, né, fazendo com que esse vapor suba pela parte de trás da geladeira. À medida em que esse vapor vai subindo por esse zigue-zague que tem ali atrás da geladeira, ele vai perdendo calor para o ambiente, ele vai se resfriando novamente e aí ele torna a passar para o estado líquido. Então ele tinha sido vaporizado ali em cima e agora ele vira líquido de novo à medida em que ele vai perdendo calor para o ambiente. Até que ele chega ali em cima e vai passar pelo capilar. O capilar é um tubinho mais estreito, então o líquido vai passar por esse tubinho e em seguida vai expandir, né, passando já para um caninho mais largo. E quando isso acontece, ele se resfria, né? Aquela expansão faz com que as moléculas diminuam a agitação, ele se resfria bastante. E aí, novamente, ele já na forma líquida, bastante frio, vai circular pelo congelador e vai começar a evaporar, né? Porque ele, né, estava no estado líquido, mas como ele está muito frio, ele vai acabar absorvendo a energia dos alimentos que estão na temperatura mais alta que a dele, e aí o processo recomeça. Ele vira vapor, né, é puxado para baixo, circula de novo e fica nessa movimentação contínua, em alguns momentos no estado gasoso, em alguns momentos no estado líquido. E o calor todo vai sendo eliminado na parte traseira da geladeira. Então, é aquela região da geladeira que a gente até percebe mesmo que a temperatura é quente. E, e aí, né, então a gente pode dizer que a gente tem a fonte fria, que seria o interior do refrigerador, eliminando calor para a fonte quente, que nesse caso é o ambiente. No caso dos refrigeradores,
a gente não calcula rendimento, a gente calcula eficiência. E como que a gente faz esse cálculo então? A gente tem que dividir a quantidade de energia que o refrigerador conseguiu extrair da fonte fria e dividir pelo total de energia que o motor gastou para realizar o trabalho. Aí nós temos que olhar aqui esse esquema que está ao lado e entender o seguinte: esse motor, ele recebe energia, né, para realizar o trabalho dele, ele recebe energia, no caso de uma geladeira, é energia elétrica, né, que ele vai precisar para funcionar, e ele também recebe energia dos alimentos. Então, tanto a energia recebida para o motor funcionar, quanto a energia que foi extraída dos alimentos, acaba sendo dissipada na forma de calor para a fonte quente. De forma que também nesse caso nós podemos dizer que o trabalho, né, o trabalho somado com a energia da fonte fria vai ser a energia eliminada para o ambiente, que no caso é a fonte quente. E aí a gente pode dizer então que o trabalho corresponde à quantidade total de energia eliminada menos a energia que foi retirada dos alimentos, né? E aí a gente pode escrever a eficiência como sendo o calor que foi retirado da fonte fria dividido pelo calor que foi eliminado para a fonte quente menos esse que foi tirado da fonte fria. E esse denominador nada mais é que o trabalho, né? Mas o trabalho pode ser escrito dessa forma, então nós temos duas maneiras de calcular a eficiência, né? Se nós já tivermos a informação do trabalho, podemos utilizar a fórmula de cima. Se nós soubermos apenas a quantidade de calor que saiu da fonte fria e a quantidade de calor que foi eliminada para a fonte quente, aí nós podemos utilizar a segunda maneira para calcular a eficiência.